Dois homens entram em uma cena de crime. Um sorri, observa o corpo, lê cada detalhe da sala e descobre o assassino antes de todo mundo. O outro olha para o sangue e entende a história que ninguém consegue enxergar. Um trabalha com a polícia e o outro também. Um caça serial killers, o outro também. Mas existe uma diferença. Jane queria matar um monstro. Morgan era o monstro. E ainda assim, os dois talvez tenham exatamente o mesmo problema. À primeira vista, isso parece absurdo. Jane era carismático, irônico, elegante, um falso médium que usava uma leitura fria, manipulação e observação para enganar pessoas. Depois que o Red John mata sua esposa e sua filha, Jane entra no CBI para caçar o homem que destruiu sua vida. Morgan é outra coisa, um analista de sangue da polícia de Miami. Um homem que, por trás da rotina comum, segue um código criado pelo pai adotivo para matar assassinos. Um é motivado por vingança, o outro por impulso. Um quer acabar com o assassino, o outro precisa continuar matando. Então, por que eles parecem tão próximos? Porque a semelhança não está no que eles fazem, está no que eles escondem. Jane não é apenas um homem inteligente, ele é um homem que aprendeu cedo que pessoas são sistemas, expressões, pausas, medos, vaidade, culpa e até desejo. Para Jane, uma conversa nunca é só uma conversa, é um tabuleiro. Ele entra em uma sala e antes de alguém terminar a primeira frase, já percebe quem está mentindo. Isso parece um dom, mas também parece uma prisão, porque quando você passa a vida inteira lendo os outros, começa a esquecer como ser lido. E Dexter entende isso melhor do que ninguém. Dexter também vive lendo cenas, só ele que não lê rostos, ele lê sangue. Para quase todo mundo, o sangue é caos. Para Dexter é linguagem, direção, impacto, altura, distância, violência. Ele olha para uma parede manchada e reconstrói o momento em que uma vida acabou. Mas existe uma ironia cruel nisso. Dexter entende perfeitamente como alguém morre, mas passa boa parte da vida sem entender como alguém exige. Ele sabe imitar normalidade, sabe sorrir na hora certa, sabe fingir afeto, sabe parecer inofensivo, assim como Jane sabia parecer apenas charmoso. Os dois são especialistas em uma arte perigosa, parecer humano quando estão tentando esconder algo muito mais profundo. E aqui começa o verdadeiro problema. Jane e Dexter não usam máscara para enganar o mundo. Eles usam máscaras para sobreviver dentro dele. Dexter chama isso de passageiro sombrio. Uma presença interna, uma necessidade, uma fome que ele acredita não conseguir destruir. Jane não dá um nome tão claro ao que carrega. Mas, depois da morte da família, a vida dele passa a orbitar uma única coisa. Red John. E ele não quer justiça. Justiça seria pouco. Ele quer controle, quer reconstruir o mundo até chegar ao momento em que a dor finalmente tem um rosto. E quando a dor ganha um rosto, ela se torna caçável. Mas essa é a armadilha, porque quando a sua vida inteira passa a depender de um monstro, o que sobra quando esse monstro desaparece? Dexter vira essa pergunta desde o começo. O código de Harry não cura Dexter, ele organiza, é uma jaula com regras. Mate apenas o que merece, não seja pego, controle o impulso. Transforme necessidade em missão. Parece moralidade, mas talvez seja só engenharia. Harry não removeu o monstro, ele ensinou o monstro a usar a gravata. E Jane fez algo parecido consigo mesmo. Ele não superou o trauma, ele transformou o trauma em método. Cada caso resolvido, cada suspeito manipulado, cada criminoso humilhado, tudo parecia aproximar Jane de Red John, mas também mantém o Red John vivo dentro dele. A perseguição vira identidade. Esse é o ponto que muita gente ignora. Jane não caça Red John porque apenas ama sua família. Ele caça Red John porque sem essa caçada, ele precisaria encarar o vazio. Dexter mata assassinos porque acredita estar protegendo inocentes. Mas, sem o código, ele precisaria encarar algo muito pior. A possibilidade de que não existe uma versão limpa dele. Os dois criam uma narrativa para suportar a própria existência. Jane diz: eu sou um homem que vai encontrar Red John. E Dexter: eu sou um monstro que mata monstros. As duas frases parecem diferentes, mas as duas fazem exatamente a mesma coisa. Ela transforma dano em propósito. E é aqui que eles se separam. Dexter aceita a monstruosidade como parte da rotina. Ele coloca plástico no chão, prepara ferramentas, mata, limpa e volta para casa. Jane tenta se convencer de que sua escuridão tem prazo de validade. Ele acredita que quando Red John morrer, alguma coisa vai terminar. Mas será que termina? Porque o problema de Jamie nunca foi só Red John.
O problema era que Jane descobriu quando era bom em manipular pessoas e depois tentou usar essa habilidade para fazer o mundo pagar uma dívida emocional. Ele não mata como Dexter, mas ele atravessa limites. Ele usa pessoas, provoca suspeitos, mente, arma situações. Ele praticamente faz a investigação virar uma peça de teatro onde todo mundo está jogando sem saber. E talvez seja por isso que Jane assusta de um jeito diferente. Dexter sabe que está mentindo. Ele sabe que existe uma vida falsa, um rosto falso, uma rotina falsa. Jane é mais perigoso porque muitas das vezes acredita que está apenas sendo inteligente. Ele sorri, faz uma piada ali ou outra, toca no ponto fraco de alguém e em algum minuto essa pessoa está falando exatamente o que ele queria ouvir. Isso não é magia, é controle. E controle é a droga secreta dos dois personagens. Dexter controla o impulso através do ritual. Jane controla a dor através da investigação. Um precisa de uma faca, o outro precisa de uma resposta. Mas nenhum dos dois sabe viver em paz sem uma cena de crime. Agora vem a parte mais sombria. Talvez o maior medo de Dexter não seja ser preso. Talvez seja descobrir que se ninguém o impedisse, ele continuaria. E talvez o maior medo de Jane nunca seja encontrar Red John. Talvez seja encontrar Red John e perceber que a morte dele não devolve nada, porque a vingança promete encerramento, mas quase nunca entrega. Ele só cria um momento, um corpo no chão, um silêncio, uma respiração. E depois ainda existe a memória, a culpa e a pessoa que você se tornou durante a caçada. E é por isso que os dois personagens são tão fortes. Eles não são histórias sobre justiça, são histórias sobre o que acontece quando alguém tenta transformar a dor em identidade. Jane e Dexter têm o mesmo problema porque ambos confundem controle com cura. Dexter acredita que seguindo o código pode domesticar o monstro. Jane acredita que chegando até Red John pode fechar a ferida. Mas os dois estão tentando resolver trauma com precisão, como se a mente humana fosse uma cena de crime, como se bastasse encontrar o padrão correto, a pista correta, o culpado correto. Só que algumas coisas não são resolvidas, são carregadas, e quando você passa tempo demais carregando uma máscara, chega uma hora em que talvez não saiba mais onde ela termina. No fundo, Jane e Dexter são dois homens tentando responder a mesma pergunta. Se tirarem minha dor, minha obsessão e minha máscara, ainda sobra alguém? Dexter tem medo da resposta e Jamie a evita. E nós continuamos assistindo porque existe algo desconfortavelmente humano nisso. Não porque somos eles, mas porque todos entendemos. Em algum nível, a tentação de transformar sofrimento em missão, de chamar obsessão de propósito, de chamar controle de paz. Dexter mata monstros para justificar o monstro dentro dele. Jamie caça um monstro para não olhar diretamente para o que Red John deixou dentro dele. E talvez seja essa a semelhança mais perturbadora entre os dois. Eles não eram homens opostos, eram duas respostas diferentes para a mesma ferida. Um virou um assassino, o outro virou um caçador. Mas os dois passaram a vida inteira tentando provar que ainda estavam no controle. E talvez esse seja o verdadeiro problema. Quem precisa controlar tudo, geralmente já perdeu alguma coisa que nunca conseguiu recuperar.